7 cartas. Expliquei para os irmãos porque ele fala assim, ao anjo da igreja é porque é o pastor da igreja. E todas as cartas está escrito só o anjo no singular, porque para Deus só existe uma igreja. Deus não tem várias igrejas aqui. Deus olha, sentado no trono, e vê só o povo de Deus. Expliquei para os irmãos que essas 7 cartas, essas 7 igrejas, representadas por 7 cidades, são períodos da igreja. Falei que Éfeso, século I, Sardes, século II, Pérgamo, século III, e falei que Tiatira começa no século IV. Tiatira, qual igreja? É a igreja de Jezabel. Jezabel, no tempo do rei Acabe, ela levou altar de Baal, ela levou sacerdotes de Baal e levou o povo de Israel à prostituição espiritual e o afastamento de Deus. A igreja de Tiatira, que começa no século IV, a igreja católica romana, que pegou o povo cristão da época e levou eles para a idolatria, levou para a imagem, levou para a santa, e levou eles fora da palavra de Deus, com vários ensinamentos errados. Então, Tiatira começa no século IV e vai até quando? Vai até o suar, o derramar da última taça da ira de Deus. A Tiatira começou no século IV e vai até o fim. Aí Deus foi e abriu no século XV, quem? Com a reforma protestante? A Filadélfia. A Filadélfia começa no século XV, a igreja reformada, uma igreja fervorosa, uma igreja perseguida também, que continuou sendo perseguida, porque esse período do século IV até o século XV não teve muita perseguição, porque os cristãos se aderiram para não ser perseguidos, mas no século XV, com a reforma protestante começava a igreja de Filadélfia, a igreja que Deus amava, a igreja que Deus falou que a tribulação que ia acontecer no fim do mundo não ia atingir eles. Apocalipse 3,10. Eu te guardarei da provação ou da tribulação que virá sobre todo mundo. Ou seja, a igreja de Filadélfia, Deus amava aquela igreja e ela representava um período diferente. Não é que Deus não ama Laodiceia, não é nada disso, é questão de tempo. Laodiceia, os grandes teólogos do mundo, eles falam que Laodiceia começou em 1867. Existe essa corrente teológica que Laodiceia, a igreja que nós estamos vivendo, ela começou em 1967, com a figueira florescendo em Israel, ali também começava a nascer Laodiceia. Existe essa corrente teológica. Ela não foge muito não, apesar que parece, se nós olhando assim e estudando a igreja, você vai ver que a igreja fervorosa que agradava a Deus foi praticamente até 1980. Depois de 1980, que chegou o celular dominando, aí houve um esfriamento na igreja. Tem gente que acha que no hora do culto a pessoa pode usar celular. Irmãos, tem a Bíblia no celular? Tem. Mas tem gente que não olha na Bíblia. E isso desagrada a Deus. Isso é Laodiceia, a igreja que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos vivendo Laodiceia. Então presta atenção. Filadélfia, do século XV até o século XX, e tem uma corrente teológica que fala que vai ter o século XXI até 1967. Não foge muito não, tem pouco de sentido essa corrente teológica entre os grandes teólogos do mundo, que sabem que nós estamos vendo a última igreja de Laodiceia, que nós vamos estudar aqui hoje. Então presta atenção, irmãos, a igreja, a partir de Filadélfia, o que ocorreu? Tiatira continuou aqui, ensinando o povo a andar no caminho errado, mas aí Deus abriu Filadélfia, uma igreja cristã, uma igreja que ensina a palavra, onde a igreja é reformada. Termina a Filadélfia, entra Laodiceia, ou seja, Tiatira começa no século IV e ela vai até o final. E a igreja que nós vamos estudar, que é a última igreja que nós fazemos parte, Laodiceia, está paralela. Laodiceia desagrada a Deus porque confia nas suas riquezas.
confia nas suas riquezas. Então nós vamos começar aqui, ó, Laodiceia, Apocalipse 3, no versículo 14, caso nós não estudamos, Apocalipse 3, versículo 14, a igreja que começa no século 20 ao 21. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o primogênito da criação de Deus, referência sobre Jesus. Conhece as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morto, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Diz: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabe que és coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca para que te vista, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados irmãos, a igreja de Laodiceia, a igreja cristã no mundo, a igreja de Cristo no mundo, hoje, uma igreja onde se refere à sua riqueza material. São igrejas ricas, poderosas, endinheiradas, com milhões na conta, e estão achando que não precisam de mais nada. Elas estão ricas, são milhões na conta, e pensam assim: ó, eu não estou precisando de nada. E Deus, o Espírito Santo, assim, ó, não sabe que você é pobre, não sabe que você é cega, não sabe que você é nu, você precisa comprar vestes brancas, ou seja, as roupas delas estão manchadas. É o que a Bíblia está nos dizendo, com a igreja hoje que está nesse ponto, que tem no mundo todo, até no Brasil tem igrejas assim, igrejas muito ricas, mas estão afastando da palavra, estão afastando da palavra. Eu ouvi um testemunho nos Estados Unidos, que lá tem muitos milionários, igrejas milionárias, igrejas muito ricas, e diz que tem uma igreja lá de milionários, que só os milionários frequentam. A faxineira foi e cismou de congregar naquela igreja. A menina da faxina achou muito linda aquela igreja, o pessoal, até as cadeiras, um fado bonito, tudo, a igreja riquíssima, mas só milionário frequentava. Ela foi, chegou perto do pastor e falou: ô pastor, eu gostaria de congregar aqui na igreja. O pastor falou assim: ô irmão, você tem certeza disso? Tem. Vamos fazer o seguinte: ora 3 meses primeiro, depois você vem cá e me fala. Ora 3 meses. E aquela irmã foi, orou. Quando deu os 3 meses, ela chegou: pastor, eu já orei 3 meses, eu posso frequentar a igreja? Ô irmã, você orou 3 meses? Deus te confirmou? Não, não recebi nenhuma confirmação. Então ora mais 3 meses, mas você não recebeu confirmação, ora mais 3 meses. Por favor, não vem agora não, ora mais 3 meses. E aquela irmã começou a orar. No final de 6 meses, o Espírito Santo falou para ela: minha filha, nem eu estou naquela igreja. Por que você quer estar ali? Eu não faço parte daquela igreja. O Espírito Santo fala claro, e falou claro. E ela foi lá e falou: ô pastor, tomei a decisão. Tomou, irmã? Tomei. Deus me respondeu. O que Deus respondeu, irmã? Que nem Jesus está aqui na sua igreja. Que o Deus de vocês chama-se ouro, dinheiro e riqueza. E vocês não estão preocupados com nada. Deus não permitiu eu estar aqui, irmã. Pastor, Deus falou que Ele não está aqui. Então, como falou isso, eu quero só continuar trabalhando aqui. Eu não quero saber de congregar aqui. Eu vou continuar na minha igreja.
Irmãos, a verdade é que Deus não está preocupado se as igrejas são ricas. Deus não importa com isso. Mas a partir do momento que a igreja é rica, deixe de ensinar os valores da Bíblia, da palavra de Deus, para aceitar mais ricos vir para a igreja e viver a vida do jeito que eles querem viver, porque o evangelho é transformação. Por que a Tiatira começou no século IV e ela vai até o fim, desviando o povo? Porque na Tiatira você pode frequentar do jeito que você quiser. Igreja Católica Romana, você faz o que você quiser. Você simplesmente frequenta, entendeu? Aí é te ensinado que você morreu, faz a missa sétimo dia, você está salvo, é uma heresia, não tem isso na Bíblia, mas a pessoa acredita e vai passando para pai, para filho, pai para filho, pai para filho. Te atira. Então, a igreja de Laodiceia aqui, é igrejas ricas, que não está preocupada em ensinar a palavra de Deus. E Deus fala bem claro, você pensa que é rico, mas você é pobre, cego e nu, porque a riqueza nossa é no céu. A nossa riqueza é teu nome escrito no livro da vida. Isso é a nossa riqueza, a riqueza de todo cristão. Deus não importa se a pessoa é rica, não. Deus não importa isso. Desde que aquela riqueza não tome o lugar de Deus. Desde que você é rico, mas precisa uma pessoa que está precisando, você estende sua mão. Deus não importa com isso. Você estende, você é rico e está sempre alguém precisando e você está estendendo sua mão, é igual Antipas. Antipas, ele morreu no século V, no ano 150 na era cristã, e Deus faz uma referência sobre ele em Pérgamo. Por quê? Antipas era um homem rico que se converteu ao Evangelho e morreu por causa do Evangelho. Ele morreu por causa do Evangelho. Antipas. Agora, a última igreja de Laodiceia, milhões e milhares de cristãos ricos terão que passar pelo mesmo problema de Antipas. Você vai ficar com sua riqueza ou você vai ficar com Cristo? Você vai ficar com a palavra de Deus ou você vai ficar com sua riqueza? Aqueles que escolher a palavra de Deus vai ser martirizado como Antipas foi. E Deus fez questão de registrar a morte de Antipas. Minha fiel testemunha, que morreu lá em Pérgamo, no ano 150. Por causa de quê? Ele era rico, mas começou a perseguição sobre a igreja e ele não negou Jesus na hora que era para negar. Que se negar, a pessoa ficava viva. Ofereceram para o apóstolo Pedro. Vocês acham que Nero não ofereceu para Pedro no ano 63 ele ficar vivo? Não, era só negar. Se Pedro negasse no ano 63 para Nero que ele era cristão, ele vivia, mas ele não negou, porque ele já tinha tido a experiência de negar Cristo lá atrás, e Cristo abraçou ele, Cristo amou ele, ao ponto de ressuscitar e falar: fala para os meus discípulos, e fala para Pedro. Então Pedro agora estava pronto para morrer por causa de Jesus Cristo. Então quando Nero, que todo mundo que o Império Romano matava era assim, era preso, e se as pessoas negassem Jesus, a pessoa vivia. Mas só que Pedro, Paulo e milhares de cristãos não negou. Então agora a última igreja, Deus não está nem preocupado com os irmãos milionários, irmãos arquimilionários, irmãos pobres. Desde que Jesus seja o centro da vida, Jesus tem que ser o centro, porque na hora que apertar, na hora que começar a perseguição, no final, perseguição essa que eu mostrei dentro da Bíblia para os irmãos, quem participou de todos sabe, eu mostrei dentro da Bíblia que vai acontecer. Então, como está escrito na Bíblia, é ruim de não acontecer. Tudo que está escrito vai acontecer certinho, porque as profecias antigamente já se cumpriu, foi tudo cumprido certinho. Tudo que foi falado foi cumprido. Você vê que Deus mostrou para Daniel, capítulo 12, Deus falou assim: Daniel, no fim dos tempos, a ciência se multiplicará. Não tem jeito a ciência se multiplicar mais do que já se multiplicou. Não tem jeito. Isso é um sinal que já foi cumprido. Com respeito à figueira florescer, que Jesus deixou para nós registrar em Mateus 24, quando ver a figueira florescer, não saber que está tendo teu fruto, a figueira florescer é a nação de Israel, ela já floresceu. Ela floresceu de todos os aspectos possíveis
a figueira já floresceu. Ou seja, quem que está vendo a geração florescer? A nossa geração. Então, se a pessoa que quiser ficar livre, igual os irmãos de Filadélfia, a igreja de Filadélfia ficar livre, é igual parece que Apocalipse basicamente, que nós já lemos aqui. Bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor e levam com ele as suas obras. Então, não lembra disso aqui? Na aula quinta, nós estudamos sobre isso. Bem-aventurado está escrito. Então, o que é bem-aventurado? São pessoas que da igreja de Laodiceia, que antes de acontecer isso, Deus vai levar. Tem muita gente de Laodiceia que não vai passar, mas por causa de quê? Porque Deus vai levar eles antes. Deus vai selecionar umas pessoas que não vão passar, porque eles vão morrer no Senhor, eles vão morrer com Cristo agora, antes de acontecer. Porém, tudo indica que essa perseguição pode começar em 2030, não tem, é muito óbvio que essa perseguição começar em 2030. Para mim não tem outro jeito, vai ser 2030 que vai começar essa perseguição sobre a igreja no mundo, por causa de todos os preparamentos, toda a preparação que está acontecendo. O terceiro tempo está quase começando a reconstruir. Moeda digital está se espalhando para o mundo todo. Mas daqui 2 anos, mais ou menos, vai ser só moeda digital. Quando tiver só moeda digital, misericórdia. Aí o anticristo vai começar a governar o mundo. Então isso pode ser 2030. Não tem jeito de ser. Pode ser antes? Não, acho que não. Acho que é 2030 por causa da agenda da ONU 2030, que é uma agenda diabólica. Então, nós vamos continuar aqui no versículo. Agora capítulo 4 do Apocalipse. Nós estudamos 1, 2, 3, agora o 4. Depois dessas coisas eu olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi, como de um som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas coisas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe, sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante na aparência a esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroa de ouro. Do trono saiu relâmpago, vozes, trovões diante do trono. Ardiam as 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Irmãos, aqui, apóstolo João vê o trono de Deus, e na frente do trono de Deus, ele vê 24 tronos, 12 de um lado, 12 de outro. Os grandes teólogos falam, e eu também acredito que seja, 12 tronos de um lado, são 12 pessoas que Deus vai escolher do Velho Testamento, pessoas que, posso dizer que agradaram a Deus num nível melhor, tiveram intimidade maior com Deus. Então vai ser esse ancião com a coroa. Coroa é a vitória, coroa significa vitória, que tiveram essa oportunidade, e eles vão estar na frente do trono, ou seja, o trono vai estar aqui e na frente, para qualquer um chegar no trono de Deus, ou seja, referente a nós, a igreja, se for conversar, tem que passar por esses 12 anciãos. E de 12 do outro lado, eles falam que serão 12 apóstolos. 12 apóstolos. 12 do Velho Testamento, 12 do Novo. Eu acredito, irmãos, piamente, que vai ter uns 7, 8 apóstolos, sim. Acredito que vai ter. Inclusive o apóstolo Paulo, que não fazia parte dos 12, mas ele vai estar. Acredito também que Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, isso aí já. o primeiro mártir tem que estar nesse meio, irmão. Então não vai ser só 12 apóstolos, vai ser alguns apóstolos, mas o primeiro mártir vai estar um homem que Deus já mostrou para ele o trono aberto, antes dele morrer. Deus mostrou para ele,
Ele estava apedrejando Estevão e olhou para o céu. O que ele viu? Eu vi o trono de Deus aberto. Ele estava sendo apedrejado. E ele teve um comportamento tão bonito, que ele copiou tão Cristo, que ele falou assim: pai, esse povo não sabe o que está fazendo, perdoa. Então, irmãos, esses 12 vai ser esses: um Estevão, Paulo e alguns apóstolos, passaram de um lado e 12 do outro. Isso é fato, que vai estar no céu. Até o ensinamento que existe, que a igreja não passará pregando tribulação, é baseado nisso aqui, da seguinte forma: presta atenção. Esses fora do Apocalipse 3:10, eles ensinam que não existe a palavra igreja. No capítulo 4 até o 19. Só que ele esqueceu que igreja é nós. Nós somos a igreja. Deus não vai vir aqui arrebatar paredes. Nós somos a igreja. Então, como não tem a palavra igreja, eles criaram esse ensinamento. É um ensinamento que foi de 1815 e ele inclui até hoje entre 50% dos pastores ainda creem nisso. 50%, que é uma coisa agradável de ouvir os ouvidos. Então, não vai passar, antes de começar por mim, não ser arrebatado, é uma coisa agradável de ouvir. Porém, a palavra igreja não tem, mas o povo de Deus, bem claro, testemunho de Jesus. Quando nós já lemos aqui, quem participou do estudo, não, vamos estar vendo isso aqui o tempo todo. O versículo 7 fala assim: o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro. O terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas e ao redor, e por dentro estava cheio de olhos, descansam de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era, que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante dele, e assentados sobre o trono, e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno é Senhor, nosso Deus, de receber a honra, a glória, o poder, pois tu criaste todas as coisas, e a tua vontade e a sua vontade foram criadas. Ou seja, por causa da sua, tudo que você quis criar, tu criaste pela sua palavra. Aqui é uma referência que esses seres, que são uma espécie de anjo, 24 horas da glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Irmão, nós temos que dar glória a Deus, irmão, o tempo todo. Não precisa dar glória a Deus só na igreja, irmão. No serviço você pode dar glória a Deus, partido, você dá glória a Deus. Acontece uma coisa, se está muito pressão, dá glória a Deus. Se acontecer uma coisa boa, dá glória a Deus. Se acontecer uma coisa ruim, dá glória a Deus. Por quê? Tem seres viventes no céu que dá glória a Deus 24 horas. E depois, o que os 24 anciãos fizeram? Pegaram suas coroas e falou: tu é digno de receber a honra, a glória e o louvor, porque tu criaste todas as coisas. Ou seja, não é só na igreja, não. Nós temos que dar glória a Deus o tempo todo. Pode dar, eu estou na cozinha, dá glória a Deus no trabalho, dá glória a Deus. O irmão Neto dirigindo a carreta dele, fez uma curva, glória a Deus. Pegou a reta, glória a Deus. Glória a Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. É isso que está acontecendo aqui nesse capítulo que nós acabamos de ler. Sobre o tanto que tem seres para glorificar o nome de Deus e glorificar o nome de Jesus. Porque com esses 24 anciãos falam: tu é digno de receber a honra, a glória, a força e o louvor. É a adoração a Deus. Capítulo 5 está escrito assim. Capítulo 5. Vi na sua mão direita o que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Falou com o apóstolo Paulo, estava chorando com o apóstolo João, estava vendo aquela visão e estava chorando.
Não, e eu chorava muito, porque ninguém podia for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Todavia os anciãos me disseram: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi debaixo do altão, eu vi no meio do trono, de 420, entre eles, um ancião em pé, um cordeiro como havendo sido morto, Jesus, e tinha 7 chifres, 10 olhos, são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esses Espíritos de Deus aqui, é que você pega Isaías 11, você vai ver lá, é Espírito de poder. Então, os 7 Espíritos é qualidade, o tipo disso, não é que Deus tem 7 Espíritos, é que ele atua em 7 situações, que está escrito em Isaías 11, ou Isaías 12. Logo que tomou o livro, os seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Aí Jesus, tendo todos eles uma harpa e uma taça de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico dizendo: digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nação. É aquilo que eu falei para os irmãos. Deus hoje ele tem o corpo de Cristo no mundo, de povos, tribo, língua e nação. Hoje não existe mais, é povo de Deus, existe o corpo de Cristo, que Jesus com o seu sangue comprou de todas as nações. Então nós fazemos parte do corpo de Cristo. Quando nós estamos congregando, nós estamos dentro da igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Quando nós estamos lá fora trabalhando, nós somos membros do corpo de Cristo. Quando nós afastamos totalmente, você perde o sangue de Jesus, que no mundo espiritual está sendo derramado sobre nossa vida até o dia do arrebatamento. Ou seja, Jesus derramou seu sangue na cruz. Agora, no mundo espiritual, quando Deus olha para nós, Ele não vê nossas falhas, porque nós nos arrependemos, nós confessamos, por causa desse sangue de Jesus que está sendo derramado no mundo espiritual. Isso vai ser até o dia do arrebatamento. Aí cessou o sacrifício. Então aqui, povos, ou seja, que compraste para Deus, povos, línguas, nações, ou seja, todo mundo, qualquer parte do mundo, tem uma aliança com Jesus, faz parte do corpo de Cristo. O versículo, para o nosso Deus o fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, dos anciãos, e no número deles eram milhares e milhares e milhares e milhares. Versículo 12, tá? Proclamando com grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então eu via toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra e do mar, e todas as coisas que nele há, dizia: ao que está sentado sobre o trono, ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém. Os anciãos prostraram-se diante e adoraram. Amados irmãos, o Apocalipse, nessas aulas que nós temos estudado aqui, nós não fizemos uma sequência, porque não está numa sequência. Aqui, nós acabamos de ler um texto, é uma referência clara, que já aconteceu com a igreja subir. Olha para você ver, nós temos 4, 5 coisas que já aconteceu, já subiu lá em cima, onde os anciãos estão dando glória, mas não é só os anciãos. Agora, você vai ler o versículo 6, 7, 8, você vê acontecendo coisas com o povo de Deus, porque não está na ordem de acontecimento. O Apocalipse, o grande problema da interpretação da exegese é isso, que quer se ler na ordem e não consegue, não dá certo. Agora, quem acompanhou todas as aulas viu aí que nós estamos os capítulos separados em alguns seguidos, aqueles que eram seguidos estavam combinando com o outro, dando a sequência. Então, a palavra de Deus é bem clara. Agora, a partir do versículo 6 aqui, é a abertura do selo. O selo, o primeiro selo não é flagelo. O primeiro selo, nós estudamos aqui, que é uma referência ao próprio Jesus,
E é ensinado por aí que não é que é o anticristo, não é de maneira nenhuma o anticristo. É o próprio Jesus, que é o cavaleiro, o primeiro cavalo que saiu vitorioso para vencer, e está com arco na mão. Ah, mas não tem flecha. Deus não precisa de flecha. Deus não precisa de... A palavra de Deus é que vale. Só Deus só dá a sua palavra, então não precisa de flecha. Por isso que é uma referência a Jesus. Agora, quando vai abrir já no segundo selo, já é flagelos que Deus vai enviar sobre a terra, o qual a igreja vai estar e não vai passar. A igreja vai estar aqui, os flagelos que Deus vier, a igreja não vai ser atingida por nenhum deles. A igreja vai ser protegida pelos flagelos, a igreja vai ser protegida pela ira dele. A ira de Deus vai descer sobre esse planeta, mas a igreja em todo lugar vai ser protegida. Agora, quando começar, antes da quarta trombeta, que o anticristo vai começar uma perseguição, porque aí nós lemos aqui no Apocalipse 13, que o diabo desceu com grande ira para perseguir aqueles que têm o testemunho de Jesus, a igreja. Ele vai vir com grande ira sobre a igreja, mas nós vamos permanecer firmes com o Senhor. Ser fiel até a morte, andará o Ser fiel até a morte. Oh, irmão, ser fiel até a morte. Jesus deixou isso bem claro. Aquele que quiser conservar a sua vida vai perder, mas aquele que perder por amor de mim vai achar. Ou seja, vai vir. Está escrito que vai vir? Está escrito, então não é o bom livro, está escrito no Apocalipse. Está escrito que vai acontecer? Vai acontecer. E Apocalipse 1, versículo 13, fala assim: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia. Tem que ler e tem que guardar, porque vai acontecer. Vai acontecer quando? Final dos tempos. Final dos tempos. Tanto que quando Martinho Lutero fez a reforma protestante, quando chegou no livro do Apocalipse, ele não traduziu para os alemães. Não tem como. Aí ele olhou lá e falou: como é que eu vou traduzir isso aqui? Isso não é agora. Ele percebeu isso, o Espírito Santo explicou para ele na hora: não precisa traduzir, não, isso aqui não é agora, não. Ele não foi mesmo. Ele não traduziu. O Apocalipse foi traduzido muitos anos depois que foi traduzido. Entendeu? Porque não é agora. É tempo, agora sim, agora sim. Laodiceia, a igreja que nós estamos vivendo, entendeu? E a igreja que agora Deus fala para comprar roupas brancas, que é o sangue de Jesus sobre a nossa vida, é arrependimento, e quando nós arrependemos, Deus purifica com o sangue de Jesus e nossas vestes espirituais ficam brancas. Então, qualquer cristão que a roupa dele não estiver branca, porque está faltando arrependimento, está faltando aquebrantamento aos pés da cruz, está faltando ele entender o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque ele nos justificou na cruz do Calvário. Ele nos justificou. Nós somos justificados. Mas para isso recebemos o quê? O perdão que Cristo nos oferece. Porque, irmãos, tem pessoas brincando hoje. Infelizmente, Deus não tem culpa. O Evangelho está sendo pregado. Hoje, um dia desse, eu chegou um casal lá no restaurante lá e falou assim comigo: nossa, Dona, eu passei ali, tem uma igreja, eu passei ali, tem outra igreja, eu passei ali, tem outra igreja. Eu falei: você está vendo? O senhor vai para o governo, o que é? O que é, mãe? Está cheio de igrejas pregando o Evangelho. Está cheio de igrejas pregando o Evangelho. Então, se a pessoa ir, é porque não recebeu o perdão que Cristo ofereceu. Porque, irmão, nós somos salvos porque nós recebemos o perdão. Não é porque nós somos bons, nada disso. É o perdão que Cristo oferece na cruz do Calvário. É esse perdão que nos salva. Amém? Quantas horas que é? 8h42. Irmãos, sobre o perdão, eu estava vendo um testemunho muito interessante. Lá nos Estados Unidos tem 50 estados, cada estado tem suas leis, mas lá tem uma lei, quase todo estado tem uma lei muito interessante, que chama pena de morte, mas se o governador quiser dar o duto da graça daquela pessoa não morre. Conduto da graça, ele não morre. Então, quando a pessoa está quase de matar no corredor da morte, faltando uma semana antes, o governador do estado, se ele quiser, ele assina lá uma carta e aquela pessoa não morre, ele continua preso, cumpre sua pena, mas ele é livre da morte. E diz que tinha um serial killer lá, condenado,
tinha matado 5 pessoas. E aquele homem, faltava 4, 5 dias para acontecer a execução. O governador do estado sente, escutando a igreja presbiteriana, esse governador, sentiu o coração de liberar o perdão do irmão, mandou preparar a carta, assinou, colocou dentro da Bíblia e foi até a penitenciária. Chegou na penitenciária, quando ele chega lá na frente da cela, ele falou para o rapaz: isso aqui, eu vim trazer um presente para você. Mas como ele estava de terra, Bíblia, eu não quero. Não, mas eu tenho um presente para você. Ele falou: não quero nada com Bíblia, que está na sua mão, eu não quero o seu presente. Você tem certeza que você não quer o que está aqui? Ele falou: tenho, eu não quero nada com Deus, eu não quero nada com Bíblia, eu não quero o seu perdão. Aquele governador vai e sai, passa perto do agente penitenciário, pega a carta, fica aqui, fica aqui que eu ia dar o dom da graça para aquele rapaz. Ele não quis mais perceber, mostrou para ele e saiu e foi embora. Aí aquele guarda chegou perto da cela e falou: você é burro. Por que eu sou burro? Você sabe quem que é esse que esteve aqui agora? É um pastor qualquer. Pastor qualquer? É o governador do estado. Ele me mostrou, ele estava com sono duplo. Ele ia te perdoar, você não ia morrer na cadeira elétrica. Ele me mostrou um duplo de graça. Você é burro. Aí eu, sou mesmo. Aí, no dia da execução, perguntaram para ele: tem uma última palavra para falar? Eu falei: tem. Eu sou culpado de 5 crimes, mas não estou morrendo por causa que eu matei 5 pessoas. Eu não estou morrendo hoje, agora, porque eu matei 5 pessoas. Eu estou morrendo porque eu rejeitei o perdão que me foi oferecido. Mataram ele. E ele morreu. Irmãos, tem diferença desse pessoa, de milhares de pessoas que estão indo para o inferno, sabendo que Jesus ofereceu um sacrifício na cruz do Calvário. Jesus é um sacrifício. Então nós somos salvos porque nós aceitamos o sacrifício que Jesus ofereceu na cruz do Calvário. E todo mundo que aceita ter a vida transformada, porque o Evangelho é transformação, o Evangelho é renovação, é mudança de vida, é mudança de atitude. Uma metanoia. É uma transformação. Transformação que provocada pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo. Quando nós lemos a palavra de Deus nos transforma de fora para dentro. Mas o Espírito Santo que vem habitar dentro de nós, é Ele que faz a santificação. Deus Pai é o Deus da criação. Jesus, o Deus da redenção. O Espírito Santo, Deus da santificação. Ele veio para nos santificar no caminho do Senhor. E hoje, milhares de pessoas estão indo. Eu fiquei muito triste uns 3 meses atrás, fiquei muito sentido, porque eu sei que foi Deus. Deus levou uma pessoa para mim, a irmão de uma ex-funcionária. Irmão de uma ex-funcionária. Chegou lá e falou assim: eu sou irmão da Sônia. Quando ele falou isso, eu abracei ele. Eu abraço, né? Porque eu gosto muito da Sônia. E ele também ficou muito satisfeito de abraçar ele e tal. E Deus falou no meu coração para eu falar algo com ele nesse dia. Eu não falei. Ele voltou de novo lá, deu um abraço nele e Deus tocou no meu coração e me falou algo de novo de Jesus. E eu não falei, eu desobedeci a Deus. Irmãos, passou só 15 dias, ele foi internado e morreu. Foi internado e morreu. Aí eu falei: Senhor, me perdoe, Senhor. O Senhor tocou no meu coração para me falar de Jesus para ele 2 vezes. Eu lembro isso claramente. E o Espírito Santo fala uma coisa interessante. E eu não falei. Me perdoe, Senhor. Espero que o Senhor tenha usado outras pessoas para falar, porque eu não obedeci. Mas eu espero que a outras pessoas o Senhor tenha usado. Irmãos, era para me falar. Porque ele ficou muito alegre de eu receber. Tão bem, a pessoa assim: poxa, a irmã dele trabalhou lá 2 anos, não foi lá. Depois que ela saiu, ele foi lá. Então eu não esperava que eu ia receber, assim, tão bem como eu recebi. Irmãos, Deus, Ele não quer que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém pereça. Mas para isso,
cruz, sacrifício. Sem nós não tem jeito. Sem o sacrifício, sem a cruz de Cristo, não há salvação. Amém?